Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade e também estamos no YouTube. Além de todos os episódios do nosso programa, tem também conteúdo exclusivo em vídeo, portanto, vale a pena dar uma olhada lá na plataforma de vídeos do Google e conhecer o conteúdo que a gente disponibiliza por lá. E hoje nós continuamos o nosso papo sobre produtividade, desta vez falando sobre tecnologia e produtividade. Um engano muito comum, porque não necessariamente a aplicação de mais tecnologia aumenta a produtividade. Na última semana, nós discutimos por aqui sobre a produtividade no Brasil e os problemas gerenciais que a gente enfrenta por aqui, as barreiras, de certa maneira, da cultura gerencial e cultura empresarial que existe por aqui. Hoje a gente avança nessa discussão porque o objetivo agora é olhar para a perspectiva tecnológica. Mundialmente, as principais economias do planeta tiveram saltos de produtividade sempre a partir de algum tipo de revolução tecnológica. Então a gente pode dizer que a aplicação de novas tecnologias é sempre uma condição fundamental ali para o desenvolvimento econômico. Se a gente olhar para diversos momentos da história da humanidade, esses saltos econômicos foram dados a partir de inovações e a partir de tecnologias novas, tecnologias produtivas. A gente pode citar mudanças na agricultura, a aplicação de novas ferramentas, depois mais tarde revolução industrial, eletricidade, máquina a vapor. Tudo isso que a cada momento histórico foi permitindo, de fato, grandes avanços na produtividade e na construção, desenvolvimento econômico. Mas nas últimas 3 ou 4 décadas, a gente não teve tantos saltos de produtividade. Mesmo nas economias desenvolvidas, o aumento na produtividade seguiu num ritmo um pouco lento, e em outras economias, como o Brasil, por exemplo, a coisa toda parece estar estagnada. A gente avança e recua o tempo todo. Na média, a gente não saiu do lugar. Mas qual seria o problema? Porque se a tecnologia continua avançando, e ela avançou mais do que nunca nas últimas décadas, qual é o entrave? Por que mesmo com a tecnologia seguindo no seu avanço, a produtividade não seguiu no mesmo nível? Aqui mesmo, no nosso canal, a gente fala o tempo todo desses avanços. Novos sistemas, inteligência artificial, tanta coisa que é anunciada. Mas será que essas novas tecnologias não geram o mesmo impacto que os avanços que tivemos no passado? É justamente o que a gente vai tentar analisar por aqui hoje. Inclusive porque nos dias atuais existe um certo fetiche pela tecnologia. E o que acontece é que em muitas situações adota-se a tecnologia simplesmente porque se acredita que ela deve ser adotada e não porque encontramos uma aplicação prática para ela. Outro ponto importante que a gente também vai discutir é sobre a aplicação porca da tecnologia visando economias burras de curto prazo, algo muito comum, principalmente aqui no Brasil, porque também é uma derivação dos modelos de gestão ultrapassados que foram tema do nosso último episódio, que eu recomendo, inclusive, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, Talk to Biz 175, Tolices sobre Produtividade. Bom, a gente vai dividir essa análise em 3 pontos que eu considero os principais para a gente entender essa relação da produtividade com a tecnologia, ou da tecnologia com a produtividade. O primeiro ponto, o impacto das tecnologias digitais na economia como um todo.
O segundo ponto, o impacto das tecnologias digitais no setor de serviços. E o terceiro ponto, o impacto da aplicação da tecnologia com foco nas reduções de curto prazo. Começando pelas tecnologias digitais, né? Desde os anos 1980, o mundo vem sendo impactado mais e mais por tecnologias digitais. Computadores pessoais, e-mail, internet, Google, depois o mobile, tudo muito interessante e impressionante, mas a verdade é que a nível organizacional, essas tecnologias auxiliam na operação e na condução dos negócios, mas não necessariamente geram grandes saltos de produtividade, salvo ali em casos mais específicos, talvez de empresas que lidem diretamente com isso. Aí vale a gente recordar também o episódio passado do Talk to Biz, quando nós falamos sobre o cálculo básico da produtividade, que é o quê? O valor do PIB dividido pelas horas trabalhadas. Na prática, por mais que as tecnologias digitais sejam incríveis e hoje ocupem todas as esferas das nossas vidas, isso não alterou em quase nada as dinâmicas empresariais já existentes. Logo, não gerou impacto também para o nosso PIB, portanto, a produtividade acabou ficando na mesma. A gente pode falar também sobre esse processo de comoditização rápida dessas novas ferramentas, assunto que a gente trouxe em outros episódios, por exemplo, o episódio 158 do Talk to Biz, a dinâmica do digital reduz todas as ofertas a commodities, onde eu falo das novas tecnologias e ferramentas digitais pela perspectiva da vantagem competitiva, porque é um detalhe que parece óbvio, mas não é. Vamos lá. Mais tecnologia implica, pelo menos em tese, em maior produtividade. Mas produtividade é resultado de vantagem competitiva, porque eu consigo fazer mais dinheiro em menos tempo e com menos energia ou insumos ou recursos consumidos. E a vantagem competitiva depende sempre de um referencial comparativo. Mas quando as ferramentas digitais são massificadas, as vantagens comparativas se tornam meio que planificadas, menos proeminentes. E se eu não tenho vantagem competitiva, potencialmente isso vai se refletir também na produtividade, porque na prática eu não vou ter um grande salto de produtividade. É um movimento, por exemplo, que a gente vê hoje com relação à inteligência artificial. Se eu pegar alguns profissionais, um de cada continente, da América do Sul, um da América do Norte, um da Ásia, um da África, um da Europa, Oceania, etc., e der a eles ferramentas digitais equivalentes para o desempenho de uma tarefa, o mais provável é que os resultados finais sejam mais próximos. Todos vão acessar o Google, todos vão ter acessado o ChatGPT, ou seja, a vantagem comparativa tende a ser menor. Claro que eu tô aqui simplificando a coisa toda, mas em última instância, se a gente aplicar o mesmo raciocínio globalmente, pode-se entender por que a capacidade de diferenciação de quase todas as empresas diminuiu. Então a gente pode dizer que o mercado está mais plano a nível de vantagem competitiva. Ou então, como diz o autor da Vene, que eu sempre cito por aqui, né, as vantagens competitivas são reduzidas a pó com mais velocidade. Exceto para um grupo cada vez menor de organizações que realmente detêm acesso exclusivo ao que existe de mais inovador e avançado. São as empresas que normalmente fornecem essas tecnologias para o restante do planeta. Essas sim podem dizer que tem vantagem competitiva em relação às demais pelo uso da tecnologia, mas só elas, e são poucas, né? É o que o autor Mangabeira Unger chama de franja, né, da economia do conhecimento, que são talvez 10 a 15 empresas aí, ou menos até que isso, no mundo todo. Ah, Bruno, mas você quer dizer então que o ideal seria essas ferramentas digitais não estarem disponíveis para todos, etc? Não. Eu não falei nada disso. Mas a gente precisa registrar o fenômeno até para compreender melhor o que está acontecendo. E isso eu já falei aqui em outros episódios. A tecnologia digital massificada, ela tem menor potencial para gerar vantagem competitiva justamente porque ela está massificada. Eu não posso achar que a minha empresa vai ter vantagem competitiva por estar usando o Google, por exemplo, né? Porque todos estão usando também. E claro que, sendo residente em um país subdesenvolvido como é o nosso, eu acho ótimo que tais tecnologias se tornem acessíveis num curto espaço de tempo. Mas a verdade é que, para gerar uma grande vantagem competitiva,
eu preciso de outras ferramentas, eu preciso de outras tecnologias. Pensar que eu vou gerar vantagem competitiva a partir dessas tecnologias digitais que estão massificadas é improvável. E daí a gente volta ao link da questão da produtividade, estagnada inclusive em países desenvolvidos, tá? Mas é claro que lá eles têm um patamar muito mais avançado que o nosso. Portanto, aqui quando a gente fala de estagnação, a gente está falando de uma economia que não cresce há 3 ou mais décadas. Quando a gente fala desse mesmo tipo de análise num outro país muito mais desenvolvido, a economia pode não estar crescendo no mesmo ritmo, mas ela continua crescendo. E ainda assim, ela já estava num nível muito maior do que a nossa. Agora, não quer dizer que lá a tecnologia digital tenha tido uma melhor aplicabilidade do que aqui, não necessariamente. Muitos economistas apontam, inclusive, que as últimas grandes revoluções que geraram impacto econômico positivo vieram todas antes dos anos 70. E de lá para cá, tivemos muita coisa interessante, bacana, mas pouca coisa que tenha de fato alterado a dinâmica produtiva e a capacidade das empresas de darem saltos. Isso nos leva a um segundo ponto da nossa análise aqui hoje, que é a predominância do setor de serviços em boa parte das economias do mundo hoje. Claro que esse é um assunto que dá pano para manga, porque é diferente eu falar de uma economia de serviços pegando o exemplo de um país como a Alemanha, Estados Unidos e Japão e comparar com o exemplo brasileiro, é covardia. A economia de serviços pode ser encarada em alguma medida como resultado evolutivo de uma economia industrial que chegou ao seu auge. Portanto, se eu pegar economias que chegaram ao nível ótimo de industrialização, elas vão ter um ecossistema de serviços forte para dar vazão às necessidades de uma indústria ainda presente e também forte, e para dar vazão às necessidades de uma sociedade que se desenvolveu no mesmo ritmo que essa indústria. Um outro ponto é que nessas economias fortes e estabelecidas, a gente tem um setor de serviços de maior valor agregado, como, por exemplo, muitos dos serviços digitais que nós usamos hoje, serviços que são usados pelo planeta inteiro. Quando comparamos esse tipo de cenário com a situação brasileira, a coisa fica, claro, muito esquisita. Porque aí a gente está falando de uma economia industrial em frangalhos e onde os serviços viraram válvula de escape, já que a nossa indústria foi meio que zumbificada. Ela nunca chegou a se desenvolver de fato e o pouco que se desenvolveu está mais e mais sendo sucateado a ponto de praticamente ser desconsiderada. E aí a gente vai ter aqui também uma prevalência do setor de serviços em relação ao setor industrial, mas em sua maioria serviços de baixíssimo valor agregado. No topo dessa pirâmide, serviços bancários, grandes redes varejistas, serviços óbvios e básicos em qualquer sociedade minimamente estruturada. Eu falei inclusive sobre isso também faz alguns meses num episódio do Review, onde eu comentei o ranking das maiores marcas do Brasil e a coisa é bem assustadora. Bancos, grandes redes lojistas, redes de drogarias, postos de combustível, ou pior, agora a nova onda do momento em serviços de baixíssimo valor agregado, sites de apostas. Nada contra, mas desculpa, não são esses negócios óbvios e clássicos, ou ainda que flertam com a picaretagem, que vão tracionar a economia para ela se desenvolver. E isso é que eu estou falando do topo. Na base, a coisa é ainda pior. Serviços de manutenção, logística, pequenos estabelecimentos, até aquela tia que vende empadas por entrega. Essa é a nossa economia de serviços. E aí vem o golpe. Se as novas tecnologias digitais têm pouco impacto na produtividade da indústria, que dirá na economia de serviços? Que dirá numa economia de serviços de pouco valor agregado, como no nosso caso? Aí a gente chega no terceiro e último ponto dessa reflexão de hoje. Provavelmente o golpe de misericórdia, quando falamos de aplicação de tecnologia relacionada à produtividade, sejam as nossas limitações gerenciais e limitações de entendimento, já tratadas no episódio passado, que fazem com que a tecnologia que seja implementada com uma visão curto-prazista e de maneira burra. É o que eu chamo de aplicação porca da tecnologia. Também teve um episódio do Review onde eu fiz um comentário sobre isso. A tecnologia aqui é implementada com foco único e exclusivo na redução de custos
e de uma forma inconsequente. Ah, Bruno, mas não dá no mesmo, no final das contas, pela perspectiva matemática, reduzir custos e se tornar mais produtivo, não dá a mesma coisa? Não, não dá no mesmo. Isso é fala da galera que não entende, não estudou direito. Num primeiro momento, pode até parecer que dá no mesmo, olhando para a evolução de alguns indicadores no curto prazo. Mas você me dizer que eu investi em tecnologia para fazer economia porca e eu investi com foco em melhorar a eficiência é a mesma coisa? Pô, pelo amor de Deus. Primeiro, que na economia porca não tem visão estratégica, e sim o pensamento rasteiro para bater alguma meta ou suprir alguma necessidade no momento. Então as aplicações estão focadas no hoje, o que faz inclusive com que boa parte desses investimentos percam o sentido no futuro. Então o camarada ainda aplica a tecnologia, investe naquilo ali, sendo que aquilo não vai ter mais utilidade daqui a bem pouco tempo. Outro ponto é que a visão arcaica, extrativista presente na nossa economia, ponto que a gente também viu no episódio passado, privilegia um entendimento tosco e rudimentar do trabalho. Essa visão está associada à maneira como empresários e gestores aplicam a tecnologia. Como não há valor real percebido nas tarefas desempenhadas, a tecnologia e as ferramentas disponibilizadas podem ser as mais toscas possíveis e, na prática, o funcionário que se vire para dar conta. Afinal, ele está ali para trabalhar e trabalhar duro. Então ainda é questionada a capacidade do funcionário e o engajamento dele na execução das tarefas. Mas o que esse idiota não está entendendo é que, ao dificultar a tarefa para o colaborador, ele reduz a capacidade de geração de valor por parte da empresa. Logo, o seu próprio resultado financeiro em algum momento vai estar comprometido. O resumo é que essa aplicação da tecnologia com foco apenas na redução de custos quase sempre cria gargalos nos processos internos, o que acaba tendo reflexos no atendimento externo, na capacidade de entrega das empresas e na sua capacidade de responder aos movimentos de mercado. Na prática, temos uma empresa que entrega menos para os consumidores, cheia de problemas operacionais e que não é nada competitiva. Com isso, a gente pode concluir que as novas tecnologias digitais não são exatamente revolucionárias quando falamos em termos de produtividade. Por isso eu sempre faço uma crítica a todo esse oba-oba em relação à inteligência artificial e as previsões, as projeções para o futuro. Mas calma lá, vamos ver o que de fato vai acontecer. Porque nos últimos 30 anos a gente viu muita tecnologia digital sendo aplicada, mas a coisa não mudou como a gente já conferiu por aqui. E a gente tentou listar nesse episódio algumas razões para isso. Mas o problema pode ser ainda mais grave quando a gente fala de uma economia baseada em uma visão extrativista e com problemas crônicos na formação de seus empresários e gestores, no caso aqui, a nossa economia. Vai ser difícil sair dessa estagnação sem que a gente tenha corrigido esses aspectos. E é claro que não há vantagem pela aplicação da tecnologia nesses termos. Pode ser até pior, porque na ânsia por economizar mais alguns vinténs, a galera ainda pode prejudicar as coisas que realmente estão funcionando, além de tirar tempo e energia das tarefas que efetivamente geram valor. Então podemos dizer que nesse cenário estamos duplamente prejudicados, porque além das dificuldades de acesso à tecnologia e além da tecnologia digital em si comprovadamente não estar gerando grandes saltos de produtividade, inclusive em países muito mais avançados do que o nosso, para o nosso tipo de economia e nos modelos gerenciais que prevalecem por aqui, a coisa ainda pode ter um efeito perverso. Além de não ajudar, ainda pode atrapalhar o que já não está caminhando muito bem. E na sua empresa, no seu negócio e no seu ambiente de trabalho, a tecnologia está sendo aplicada de forma inteligente e estratégica ou está servindo para tapar buraco e esconder os problemas gerenciais? Vale a pena fazer essa reflexão e perceber o quanto os resultados poderiam ser diferentes se uma visão estratégica realmente estivesse presente nesse processo de digitalização dos negócios. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje.
O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram e também no Threads. O nosso programa está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, por enquanto ainda tem o Google Podcast, mas o Google já anunciou que vai descontinuar o serviço. Mas você também nos encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade, Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br, e também estamos no YouTube. Por fim, aquele meu pedido de sempre: se você acompanha o nosso material, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!